Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês, aqui na nossa TV Carlos Rosa. Último programa do ano 2015. Chegamos ao final do ano e hoje eu tenho as previsões para 2016. Não saia daí, eu volto já já. Bem, estamos de volta para falar das previsões de 2016. Mas antes eu quero lhe contar uma pequena história que já acontece comigo há muitos anos. E eu faço isso já há muitos e muitos anos. Ou seja, no final do ano, como este ano aconteceu, eu compro uma série de revistas e guardo-as. E só as vou abrir no final do ano que vem, que é para saber o que é que os, entre aspas, pseudos adivinhos adivinharam neste ano. Eu tenho aqui um pequeno livro. Eu não vou contar os outros porque eu não gosto disso aí, mas eu tenho aqui um pequeno livro que eu compro todos os anos, por acaso, que diz assim: Plutão em Capricórnio e Júpiter em Virgem fazem ângulos positivos com essa posição, um trígono e uma conjunção, respectivamente, manifestando a possibilidade dessa transformação por parte de todos. Júpiter inicia a partir de outubro deste ano um novo ciclo de 10 anos representando uma fase de expansão, crescimento e otimismo, com a busca pela legitimação de valores sociais como a justiça e a igualdade. E continua por aí afora dizendo que o ano de 2015 será um ano maravilhoso para o Brasil. Entre outras loucuras de igual valor, eu me lembro do ano passado, eu tinha feito um programa numa televisão dessas da vida, ninguém acertou que o Eduardo Campos sofreria um acidente fatal de avião. Ninguém disse isso. Ninguém, absolutamente ninguém. Assim como esse ano também ninguém disse que o senhor Zé Dirceu ia ficar preso e companhia limitada, ia acontecer toda essa loucura e nós estaríamos com 12% de inflação esse ano, onde a caderneta de poupança deu no máximo 6,5%, ou seja, houve uma perda de 5,5%. É isso que está acontecendo. E ninguém acertou nada, ninguém acerta nada, é tudo mentira. Se alguém disser para você que vai saber o que vai acontecer no ano que vem, diga que o Carlos Rosa disse que ele é mentiroso, charlatão, vigarista. Ninguém acerta nada. Todos os anos vem aqui várias emissoras de televisão para que eu fale sobre o próximo ano, o que é que vai acontecer, baseado na numerologia. Não vai acontecer nada. Vai acontecer o que acontece todo ano, gente. O que é que vai acontecer no ano que vem? Ano que vem, 2016, veja, termina em 16. Para quem não sabe, no tarô, 16 é a torre, ou, se alguns preferirem, a casa de Deus. Você sabe o que é que está escrito? É o imprevisto. Representa catástrofes, excessos, imprevistos, desastres, perseguição de ideias genéricas, ruína e influências más. Pode também, dependendo do caso, mostrar doenças, falta de rumo, injustiças, perda de liberdade e ausência de definição. Isto é a casa de Deus, isto é a torre, o 16. Mas temos alguma coisa extraordinária, porque se nós somarmos 2016, nós vamos achar o número 9. E o número 9 é o ermitão, número da espiritualidade, que diz assim: significa prudência, proteção, sabedoria, meditação
e espírito de sacrifício. Também pode mostrar falta de sinceridade, atos imprudentes e imaturidade. Mas é um ano extraordinário nesse aspecto. Enquanto, de um lado, o 16, a Torre, ou a Casa de Deus, se você preferir, mostra uma catástrofe, do outro lado, é um ano da espiritualidade, onde nós devemos pensar muito antes de fazer as coisas, antes de criticar, antes de julgar, antes de condenar. Nós estamos passando por uma crise sem precedentes. Olha que eu já passei por crises neste país, hein? Aos 69 anos de idade, eu já passei por muitas, mas igual a essa de corrupção, nunca. Nós passamos por outros tipos de crises. Crise de inflação de 100%, quando o senhor José Sarney, o presidente da República. Crise de confisco de verbas, quando o senhor Fernando Collor foi o presidente. Agora, crise de roubalheira, de canalice como esta, nunca nós passamos isso. Mas não está acontecendo nada. O Tribunal de Contas da União rejeita as contas da presidente por unanimidade. Aconteceu o quê? Absolutamente nada. O senhor presidente da Câmara simplesmente mentiu. Mentiu. A Comissão Parlamentar de Inquérito deveria ser preso, evidentemente, destituído do cargo, preso, algemado. Aconteceu o quê? Absolutamente nada. O presidente do Senado está cavalheiro, já renunciou, já voltou, ganhou as eleições, entre aspas, é claro. O senhor vice-presidente está doido para o impeachment acontecer com a presidente, para que ele assuma. Ou seja, todos farinha do mesmo saco. Vai acontecer o quê? Gravíssimas coisas neste país, porque estão acontecendo. Porém, e aí é que entra o caso. Se vocês me permitem, este ano foi um ano terrível para todo mundo, menos para mim. Para mim foi um ano extraordinário. Vocês vão me permitir ler um artigo chamado A Crise. Depois vocês tirem as suas próprias conclusões. Diz assim o artigo: não podemos pretender que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem suporta a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e dá mais respeito aos problemas do que às soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas e soluções fáceis. Sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Falar da crise é promovê-la e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Assinado Albert Einstein, 1930. Grande Einstein, um dos homens mais inteligentes que este planeta já viu em todos os tempos. Crise? A palavra crise começa com criatividade. Vamos ter criatividade. Vamos pegar toda essa crise e vamos colocar o nosso cérebro para funcionar. Porque é nas crises, como diz o grande gênio Albert Einstein, é na crise que os desafios afloram. Porque sem crise isto seria uma rotina lenta, uma lenta agonia.
Então, o ano de 2016, com certeza absoluta, vai ser um ano extraordinário para aqueles que fizerem as coisas de maneira diferente, que tenham criatividade. Esqueçam a crise. Pare com isso. Nós sempre vivemos em crise, desde que o Brasil foi descoberto. Sempre, sempre, sempre vivemos em crise. Eu sou historiador, eu não me lembro o único ano que nós disséssemos assim, ó Senhor, que ano maravilhoso, espetacular. Mentira. Todo ano é ruim. E todos sempre nós temos a esperança de que o ano que vem fique melhor. Com certeza, 2016, apesar da casa de Deus, que é o 16, mas também da harmonia, da espiritualidade do número 9, sem essas coisas, nada disso. O que nós temos que fazer é trabalhar com afinco, com mais inteligência. Essa que é a grande verdade. Eu vou citar uma frase do grande John Fitzgerald Kennedy, que quando assumiu o governo americano, disse uma frase fabulosa. Não pergunte o que é que o governo pode fazer por você, e sim, o que é que você pode fazer pelo governo. É isso aí, minha gente. Ninguém, absolutamente ninguém, nem nenhum oráculo do mundo. Como é que é? Você quer que eu conte? Claro, sem dúvida. A pessoa aqui está querendo que eu conte. Se você me permitir, existiu antigamente, na Grécia Antiga, um oráculo chamado Oráculo de Delfos, que hoje fica na Turquia, porque houve uma divisão ali, hoje está na Turquia. Se você for lá, você vai encontrar as ruínas do Oráculo de Delfos. E um dia, Pompeu foi até o oráculo e perguntou para Pitonisa o que iria acontecer com ele, já que ele iria para a guerra. E a Pitonisa sabia tanto quanto eu e você juntos, ou seja, nada. E ela disse uma frase que ficou antológica. Ela disse para Pompeu, irás, voltarás, não morrerás na guerra. Exultante, Pompeu saiu e disse para os soldados, nós vamos vencer. A Pitonisa disse que eu não vou morrer. Ele foi para a guerra e morreu. Morreu, perderam a guerra, os gregos perderam a guerra, e alguns remanescentes voltaram ao oráculo para matar a Pitonisa. E, ante o fato, a Pitonisa perguntou, antes de você dar o golpe, posso saber por que vou morrer? E o soldado disse, porque você disse ao nosso rei que ele não ia morrer, e ele morreu. E a Pitonisa, com muita calma, perguntou, e o que foi que eu disse? E o soldado disse, você disse, irás, voltarás, não morrerás na guerra. E a Pitonisa, com muita calma, disse, não foi isso que eu disse para ele. Isso foi o que ele entendeu. Eu disse, irás, voltarás, não, morrerás na guerra. Ou seja, uma pequena vírgulazinha. Antigamente, a língua grega não tinha vírgula, era só uma entoação de voz. Irás, voltarás, não morrerás na guerra. Irás, voltarás, não, morrerás na guerra. Ou seja, a Pitonisa sabia tanto o que ia acontecer com Pompeu, como eu sei o que vai acontecer daqui a 3, 4, 5 meses, ou até daqui a 1 hora. Eu sei nada, ninguém sabe nada. Essa é que é a verdade. Por causa disso, eu já tive uma discussão extraordinária há algum tempo atrás com um pastor evangélico, quando eu disse para ele, com todo respeito aos evangélicos, ou católico, ou qualquer um, ninguém sabe nada, nem Deus. E ele virou para mim e disse, como não? Deus é onisciente, sabe tudo, antes, durante e depois. Eu falei, mentira. Se você abrir a Bíblia, logo no início, em Gênesis capítulo 6, arrependo-me de haver feito o homem sobre a face da terra. Se ele se arrependeu de haver feito o homem, não foi só o homem, arrependo de haver feito o homem sobre a face da terra. Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Eu estou falando tudo isso de cabeça. Eu sei isso tudo, mas não tem nada aqui agora para... Me arrependo de os haver feito. Se ele se arrependeu, é porque ele não sabia o que ele tinha feito. Então, ele não sabia do futuro. Então, Deus se arrepende de haver feito o homem, as aves dos céus, os animais e os répteis. Se ele se arrependeu, é porque ele não sabia o que ia acontecer. Então, ele destrói tudo isso aqui
manda um dilúvio e destrói tudo, porque ele se arrependeu. Ou seja, ele também não sabia a droga que ele tinha acabado de fazer. Essa é que é a grande verdade. Ninguém sabe nada o que vai acontecer amanhã. Então, tudo que você ouvir na televisão, nas revistas, né? Porque isso é tudo uma mentira, isso é tudo uma balela. Mais nada, as pessoas adoram gastar dinheiro com essas porcarias, isso não serve para nada. O que vai acontecer comigo este ano? Vai ser o melhor ano da minha vida, cara. Assim como foi este ano e vai ser o melhor ano da sua vida. Se você colocar o cérebro para funcionar, se você fizer diferente, se você for criativo. Criatividade. É o que eu desejo para você, minha amiga, meu amigo. Um ano de 2016 repleto de paz, amor, saúde e criatividade. Porque com isso eu consigo ganhar muito dinheiro. Mas se você esperar que caia alguma coisa, só vai cair chuva. Ainda bem que a gente está no Brasil e não está lá na Síria, porque lá cai bomba. Aqui no Brasil, pelo menos, cai água, que é bem melhor do que lá. É isso aí, gente. Um beijo bem grande dentro do seu coração. Eu volto no próximo ano agora. Só vejo você no próximo ano, na quinta-feira do próximo ano. Um abraço bem forte do professor Carlos Rosa para você e para a sua família. É isso aí. John Fitzgerald Kennedy, que quando assumiu o governo americano, disse uma frase fabulosa. Não pergunte o que o governo pode fazer por você, e sim, o que você pode fazer pelo governo. É isso aí, minha gente. Ninguém, absolutamente ninguém, nem nenhum oráculo do mundo. Como é que é? Você quer que eu conte? Claro, sem dúvida. A pessoa aqui está querendo que eu conte. Se você me permitir, existiu antigamente, na Grécia Antiga, um oráculo chamado Oráculo de Delfos, que hoje fica na Turquia, porque houve uma divisão ali, hoje está na Turquia. Se você for lá, você vai encontrar as ruínas do Oráculo de Delfos. E um dia, Pompeu foi até o oráculo e perguntou para Pitonisa o que iria acontecer com ele, já que ele iria para a guerra. E a Pitonisa sabia tanto quanto eu e você juntos, ou seja, nada. E ela disse uma frase que ficou antológica. Ela disse para Pompeu: irás, voltarás, não morrerás na guerra. Exultante, Pompeu saiu e disse para os soldados: nós vamos vencer. A Pitonisa disse que eu não vou morrer. Ele foi para a guerra e morreu. Morreu, perderam a guerra, os gregos perderam a guerra, e alguns remanescentes voltaram ao oráculo para matar a Pitonisa. E, ante o fato, a Pitonisa perguntou: antes de você dar o golpe, posso saber por que vou morrer? E o soldado disse: porque você disse ao nosso rei que ele não ia morrer, e ele morreu. E a Pitonisa, com muita calma, perguntou: e o que foi que eu disse? E o soldado disse: você disse, irás, voltarás, não morrerás na guerra. E a Pitonisa, com muita calma, disse: não foi isso que eu disse para ele. Isso foi o que ele entendeu. Eu disse: irás, voltarás, não, morrerás na guerra. Ou seja, uma pequena vírgulazinha. Antigamente, a língua grega não tinha vírgula, era só uma entoação de voz. Irás, voltarás, não morrerás na guerra. Irás, voltarás, não, morrerás na guerra. Ou seja, a Pitonisa sabia tanto o que ia acontecer com Pompeu, como eu sei o que vai acontecer daqui a 3, 4, 5 meses, ou até daqui a 1 hora. Eu sei nada, ninguém sabe nada. Essa é que é a verdade. Por causa disso, eu já tive uma discussão extraordinária há algum tempo atrás com um pastor evangélico. Nós estamos passando por uma crise sem precedentes. Olha que eu já passei por crises neste país, hein? Aos 69 anos de idade, eu já passei por muitas, mas igual a essa de corrupção, nunca. Nós passamos por outros tipos de crises. Crise de inflação de 100%, quando o senhor José Sarney, o presidente da República. Crise de confisco de verbas, quando o senhor Fernando Collor foi o presidente. Agora, crise de roubalheira, de canalice como esta, nunca nós passamos isso.
Mas não está acontecendo nada. O Tribunal de Contas da União rejeita as contas da presidente por unanimidade. Aconteceu o quê? Absolutamente nada. O senhor presidente da Câmara simplesmente mentiu. Mentiu. A Comissão Parlamentar de Inquérito deveria ser preso, evidentemente, destituído do cargo, preso, algemado. Aconteceu o quê? Absolutamente nada. O presidente do Senado está cavalheiro, já renunciou, já voltou, ganhou as eleições, entre aspas, é claro. O senhor vice-presidente está doido para o impeachment acontecer com a presidente, para que ele assuma. Ou seja, todos farinha do mesmo saco. Vai acontecer o quê? Gravíssimas coisas nesse país, porque estão acontecendo. Porém, e aí é que entra o caso. Se vocês me permitem, este ano foi um ano terrível para todo mundo, menos para mim. Para mim foi um ano extraordinário. Vocês vão me permitir ler um artigo chamado A Crise. Depois vocês tirem as suas próprias conclusões. Diz assim o artigo: não podemos pretender que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem suporta a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e dá mais respeito aos problemas do que às soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Acidente fatal de avião. Ninguém disse isso. Ninguém, absolutamente ninguém. Assim como esse ano também ninguém disse que o senhor Zé Dirceu ia ficar preso e companhia limitada, ia acontecer toda essa loucura e nós estaríamos com 12% de inflação esse ano, onde a Academia de Poupança deu no máximo 6,5%, ou seja, houve uma perda de 5,5%. É isso que está acontecendo. E ninguém acertou nada, ninguém acerta nada, é tudo mentira. Se alguém disser para você que vai saber o que vai acontecer no ano que vem, diga que o Carlos Rosa disse que ele é mentiroso, charlatão, vigarista. Ninguém acerta nada. Todos os anos vem aqui várias emissoras de televisão para que eu fale sobre o próximo ano, o que é que vai acontecer, baseado na numerologia. Não vai acontecer nada. Vai acontecer o que acontece todo ano, gente. O que é que vai acontecer no ano que vem? Ano que vem, 2016, veja, termina em 16. Para quem não sabe, no tarô, 16 é a torre, ou, se alguns preferirem, a casa de Deus. Você sabe o que está escrito? É o imprevisto. Representa catástrofes, excessos, imprevistos, desastres, perseguição de ideias genéricas, ruína e influências más. Pode também, dependendo do caso, mostrar doenças, falta de rumo, injustiças, perda de liberdade e ausência de definição. Isto é a casa de Deus, isto é a torre, o 16. Mas temos alguma coisa extraordinária, porque se nós somarmos 2016, nós vamos achar o número 9. E o número 9 é o ermitão, número da espiritualidade, que diz assim, significa prudência, proteção, sabedoria, meditação e espírito de sacrifício. Também pode mostrar falta de sinceridade, atos imprudentes e imaturidade. Mas é um ano extraordinário nesse aspecto. Enquanto, de um lado, o 16, a torre, ou a casa de Deus, se você preferir, mostra uma catástrofe, do outro lado, é um ano da espiritualidade, onde nós devemos pensar muito antes de fazer as coisas, antes de criticar, antes de julgar, antes de condenar.
Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês, aqui na nossa TV Carlos Rosa. Último programa do ano 2015. Chegamos ao final do ano e hoje eu tenho as previsões para 2016. Não saia daí, eu volto já já. Bem, estamos de volta para falar das previsões de 2016. Mas antes eu quero lhe contar uma pequena história que já acontece comigo há muitos anos. E eu faço isso já há muitos e muitos anos. Ou seja, no final do ano, como este ano aconteceu, eu compro uma série de revistas e guardo-as. E só as vou abrir no final do ano que vem, que é para saber o que é que os, entre aspas, pseudos adivinhos adivinharam neste ano. Eu tenho aqui um pequeno livro. Eu não vou contar os outros porque eu não gosto disso aí, mas eu tenho aqui um pequeno livro que eu compro todos os anos, por acaso, que diz assim: Plutão em Capricórnio e Júpiter em Virgem fazem ângulos positivos com essa posição, um trígono e uma conjunção, respectivamente, manifestando a possibilidade dessa transformação por parte de todos. Júpiter inicia a partir de outubro deste ano um novo ciclo de 10 anos representando uma fase de expansão, crescimento e otimismo, com a busca pela legitimação de valores sociais como a justiça e a igualdade. E continua por aí afora dizendo que o ano de 2015 será um ano maravilhoso para o Brasil. Entre outras loucuras de igual valor, eu me lembro do ano passado, eu tinha feito um programa numa televisão dessas da vida, ninguém acertou que o Eduardo Campos sofreria o inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas e soluções fáceis. Sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Falar da crise é promovê-la e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Assinado Albert Einstein, 1930. Grande Einstein, um dos homens mais inteligentes que este planeta já viu em todos os tempos. Crise? A palavra crise começa com criatividade. Vamos ter criatividade. Vamos pegar toda essa crise e vamos colocar o nosso cérebro para funcionar. Porque é nas crises, como diz o grande gênio Albert Einstein, é na crise que os desafios afloram. Porque sem crise isto seria uma rotina lenta, uma lenta agonia. Então, o ano de 2016, com certeza absoluta, vai ser um ano extraordinário para aqueles que fizerem as coisas de maneira diferente, que tenham criatividade. Esqueçam a crise. Pare com isso. Nós sempre vivemos em crise, desde que o Brasil foi descoberto. Sempre vivemos em crise. Eu sou historiador, eu não me lembro o único ano que nós disséssemos assim: ó, senhor, que ano maravilhoso, espetacular. Mentira.
Todo ano é ruim. E todos sempre nós temos a esperança de que o ano que vem fique melhor. Com certeza, 2016, apesar da Casa de Deus, que é o 16, mas também da harmonia, da espiritualidade do número 9, sem essas coisas, nada disso. O que nós temos que fazer é trabalhar com afinco, com mais inteligência. Essa é que é a grande verdade. Eu vou citar uma frase do grande